A paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo na alma. Boa noite, povo de Deus. Muito bem, vamos estar iniciando mais uma live, né? Tá dando início à nossa evangelização. Vamos estar aguardando as pessoas, tá? Boa noite, Georgina. Que Deus te abençoe imensamente, como sempre, fiel à live. Lia, salve Maria, santa abençoada noite, que Deus continue te abençoando, né? E hoje a gente vai estar falando aqui sobre a unidade, né? Um tema que o Senhor colocou em meu coração. A unidade da igreja vence o espírito de divisão. Boa noite, Laís, santa abençoada noite a cada um de vocês. Pessoal, hoje a gente vai estar tratando de um tema muito importante, muito especial. É um tema delicado. Eu aqui separei carinhosamente uns textos da Sagrada Escritura, da Bíblia, para a gente estar acompanhando. E a gente vai estar conversando sobre esse texto. O tema da live, o assunto que vai ser tratado aqui hoje vai se falar da união do povo de Deus, do que temos vivido na igreja, né? Da necessidade de nos unirmos para orar, pelos propósitos pela qual nós vamos orar, né? Então a gente vai estar tratando desse tema hoje, né? Vocês que estão entrando agora, dá tempo de compartilhar essa live para mais alguma pessoa. Compartilhe essa live. Quem você quer que participe desse momento com a gente hoje, esse momento fraterno, que a gente vai falar hoje da união da igreja, aquilo que o inimigo, Satanás, aquele que é acusador, como diz também Apocalipse, ali no capítulo 12, no versículo 10, foi precipitado o teu acusador que te acusa dia e noite. Esse acusador é Satanás. Então esse espírito maligno, ele tem assolado a igreja, ele tem destruído a igreja. E a gente, como povo de Deus, um povo que busca a salvação, um povo que anseia pela salvação, devemos sim nos unir, devemos sim estar tratando desse assunto, devemos sim falar desse assunto. É importante falar desse assunto, porque se eu desejo minha salvação... Boa noite, Alisson, Deus te abençoe. Boa noite, irmão Salve Maria. Boa noite, Rafael, que Deus te abençoe, meu irmão, seja muito bem-vindo. Você compartilha essa live para que mais pessoas hoje possam beber dessa palavra. E a gente vai estar tratando mais uma vez aqui, ressaltando o tema, né? Para quem está entrando agora, o tema dessa live é a unidade da igreja vence o espírito de divisão, né? Domingo que passou aí eu estive em um evento da igreja, né? E aí quando eu orava, Deus colocava em meu coração inúmeras vezes para orar sobre o espírito de divisão, né? Eu tive vontade até de anunciar lá no evento, mas quando eu cheguei em casa, mais uma vez abri a Sagrada Escritura. E quando eu abri a Sagrada Escritura, em cima daquilo que Deus tinha colocado no meu coração, Deus confirmando em meu coração que Deus queria que eu falasse disso hoje. Então Deus colocou no meu coração em um evento que eu tive. Quando eu cheguei em casa, Deus confirmou em meu coração. Ao sair pela manhã, então eu tinha pedido a graça ao Espírito Santo para que me inspirasse a ser instrumento dele. E foi isso que Deus colocou no meu coração. E eu me sinto muito à vontade, muito em paz de estar tratando disso hoje com vocês, tá bom? Boa noite, Antônio, seja bem-vindo, guerreiro, que Deus te abençoe. Fogo na alma, oxare candara labassura labadai, né? Pessoal, você que vai entrando nessa live agora, você pode estar compartilhando. Quem que você deseja que esteja participando desse momento com a gente agora, compartilha. Quem compartilha também evangeliza. Quem compartilha também busca alma. Estamos exatamente aqui às 8 horas e 7 minutos. E eu vou estar dando início. E quem for entrando no decorrer da live, vai aí participando conosco, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo, tudo será criado e renovaria a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Augusta Rainha do céu, soberana mestra dos anjos,
vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossa legião celeste para que sob vossas ordens, sob vosso poder, persiga os demônios, combatendo por toda parte, reprimindo-lhe insolência e lançando no abismo. Quem como Deus, ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai vossos santos anjos para nos defender, repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Eu consagro essa live e todas as pessoas que passaram por essa live ao imaculado manto da bem-aventurada Virgem Maria, que ela possa estar indo contra cada um de vocês, que o Espírito Santo possa nesse momento estar ungindo meus lábios e minha corda vocálica para que eu possa ser instrumento de Deus, boca de Deus, que eu agora como humano, como Jean, o ninguém, o cachorro de dois pés, né? O humilde Jean, ele possa desaparecer para que Cristo agora ele possa se fazer presente e me usar como instrumento dele. E que desde já eu consagro a minha boca, meus lábios, para que o Espírito Santo possa me moldar, possa me transformar, para que hoje a palavra do Senhor seja anunciada, que hoje o Espírito Santo possa ser derramado, que hoje a glória e a graça de Deus possa ser anunciada, e essa é a nossa missão. Amém, povo de Deus? Eu consagro a Virgem Maria a cada pessoa que esteja aí participando dessa live, que Deus possa iluminar e fortalecer cada um de vocês, que a gente possa sair edificado na fé, que a gente possa compreender o sentido dessa live. Estamos passando por um momento difícil na igreja, estamos passando por um momento de tribulação, um momento de provação, né? Nossa Senhora em suas aparições, ela tem alertado que a gente ia passar por esses momentos difíceis na igreja. O catecismo da Igreja Católica também, ali no parágrafo 675, fala que antes da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos passar por uma tribulação de purificação. E agora, mais do que nunca, povo de Deus, precisamos estarmos unidos, precisamos estar atentos, precisamos ter uma vida de oração, de comunhão, para assim que a gente, por lutar contra a nossa carne, contra a nossa natureza, a gente se doar para assim ser assim, instrumento, vaso da eleição do Espírito Santo, para que unido a gente possa fazer a vontade de Deus. Somente na força da união, da oração, da perseverança, da busca, a gente pode ser ali instrumento de Deus. Boa noite, Elane, boa noite de Guilherme, Clara, seja muito bem-vindo. Salve Maria, meu irmão, que Deus te abençoe. Vocês que estão entrando nessa live agora, vocês podem estar compartilhando, compartilhe, né? O Instagram está em aberto, aquele que você convidar agora para essa live pode estar participando ainda nesse momento com a gente. Não deixa para amanhã, né? E aí, vamos estar dando início à nossa live. Eu aqui separei alguns textos bíblicos para que a gente possa estar trabalhando. E desses textos bíblicos a gente vai meditando o tema da nossa live, né? E coloquei duas Bíblias aqui para facilitar a leitura, para não estar tomando muito nosso tempo. Salve Maria Nanda, que Deus te abençoe. Para quem está com a Sagrada Escritura, né? Você pode estar acompanhando aí comigo aí da sua casa pela Sagrada Escritura. O que vamos meditar aí está em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 14. Quem está com a Bíblia em sua casa pode estar acompanhando 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 14. É bom do pessoal estar acompanhando com a Sagrada Escritura. Salve a Maria amada de Deus, que Deus te abençoe imensamente. Vamos aí tá bebendo da palavra de Deus. Pessoal, vou dar continuidade aqui, viu? O corpo, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. O corpo não consta um membro, mas de muitos. Se o pé dissesse, visto que não sou mão e não pertence ao corpo, nem por isso deixaria de pertencer ao corpo. Se ouvindo isso disse, visto que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixaria de pertencer ao corpo. Se todo o corpo fosse olho, como ouviria? Se fosse todo ouvido, como cheiraria? Deus dispôs dos membros de seu corpo, cada um como quis. Se tudo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, os membros são muito, um corpo é um. Não pode dizer o olho, dizer a mão, não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Mas ainda os membros do corpo considerados mais fracos são indispensáveis. Os que consideramos menos nobres rodeamos de maior honra.
tratamos com maior decência as partes indecentes. Os decentes não precisam disso. Deus organiza o corpo dando maior honra ao que carece dela, e de modo que não houvesse divisão no corpo, e de todos os membros se interessasse igualmente um pelos outros. Se um membro sofre, com ele todos os membros de um só membro é honrado. Alegra-se em todos os membros. Vós sois corpo de Cristo e membro singular da igreja. Deus nos dispôs na igreja, primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiros mestres, depois os milagres, depois carisma de cura e de assistência, governo da língua diversa. São todos apóstolos? Aí está uma pergunta do apóstolo São Paulo. São todos profetas? São todos mestres? São todos taumaturgos? Todos têm carisma de cura? Fala todos línguas misteriosas? São todos intérpretes? Aspirai os carismas mais valiosos, e agora vos indicarei um caminho de muito melhor. Quem tem a sua Bíblia, beija a sua Bíblia, né? Olha só, pessoal. Escolhi essa leitura do apóstolo São Paulo ali, 2 Coríntios capítulo 12, porque ele tem um pouco de como eu vou usar essa expressão, ele tem assim uma ligação com o tema da nossa live. Para quem está entrando agora, nós vamos estar tratando com a divisão na igreja, né? A unidade da igreja que vence o espírito de divisão. Então, portanto, vamos estar trabalhando aqui hoje sobre a união do povo de Deus, a necessidade, o que é a igreja, qual a comunhão da igreja, o que é o espírito de divisão. Vamos estar tratando também sobre o que vivemos na igreja atualmente, né? Vamos estar um pouco debatendo esse tema para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para a Sagrada Escritura ali em Atos dos Apóstolos, nós vemos ali em Atos dos Apóstolos ali, não, vamos um pouquinho mais adiante. Quando olhamos ali para o princípio do Evangelho São Mateus, ali no capítulo 4, vemos que Jesus, além de anunciar a sua vida pública, Jesus também começa ali a reunir seus discípulos. E especificamente ali em Evangelho São Mateus, no capítulo 4, Jesus ali se depara com Pedro. Quando Jesus se depara com Pedro, o nome de Pedro até então é Cefas. O significado da palavra Cefas quer dizer areia. Então Jesus, quando olha para Pedro, que até então se chamava Cefas, Jesus muda o nome. Em toda a Sagrada Escritura, quando Jesus muda o nome de uma pessoa, é porque Deus tem um plano na vida daquela pessoa. E especificamente Cefas, da tradução do grego, do original, significa areia. Areia para uma construção, para aquele que trabalha como pedreiro e para aquele que trabalha com alicerce. Não é uma coisa fixa, não é uma coisa formidável, não é uma coisa que passa resistência. Então, quando Deus coloca o nome de Pedro, de Cefas, para Pedro, o derivado da palavra e do significado da palavra Pedro quer dizer pedra, e logo adiante a gente vai entender. Quando olhamos para o Evangelho São Mateus, ali no capítulo 16 e no versículo 18, então a gente vê Jesus, ele vai claramente até Pedro, diz: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Então Jesus, ali em toda a trajetória do Evangelho São Mateus, ali Jesus, ele inicia a vida pública, Jesus começa a reunir seus discípulos, Jesus se depara com Pedro. Ao Jesus se deparar com Pedro, Jesus muda o nome de Pedro para o nome, e o significado daquilo que Deus está mudando o nome de Pedro, porque Deus tem um propósito na vida de Pedro. E ali especificamente Deus ali dá a chave da igreja, a chave do reino do céu ali para Pedro. Então Pedro ali na tradição da nossa igreja, e com base no Santo Padre da igreja e da nossa igreja, ali Pedro é o primeiro papa da história da igreja. Então ali começamos a falar da igreja, né? Mas a igreja, ela vai ter um fundamento especial, especificamente ali quando Jesus, ele está ali na cruz, né? Vai dizer o ensinamento da igreja e também o catecismo da igreja católica, que Cristo, ali do lado de Cristo, ali do lado esquerdo, adormecido de Adão, é o mesmo lado ali onde São Longuinho, então ali ele vai, enfia a lança sobre o peito de Jesus. Então o catecismo explica que do mesmo lado adormecido de Adão nasce a igreja. Então o ensinamento do catecismo da igreja católica vai narrar e dizer que do lado aberto de Jesus,
Jesus, ali vai que jorra sangue e água, significa também o nascimento da igreja, porque diz Colossenses no capítulo 1 e no versículo 18 que Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Cristo é o cabeça, nós no estado da graça, no estado da união com a mãe igreja, também fazendo parte do corpo de Cristo. Então, ali nasce a igreja, segundo o ensinamento da igreja, o catecismo também da igreja. Mas a igreja católica, a primeira igreja da história, vai se tornar pública quando realiza ali o mistério de Jesus, que ele fala antes da sua ascensão ao céu. Então, Jesus fala para ali seus discípulos: é preciso que eu vá para que venha o Espírito Paráclito, o Ruá, o sopro de vida, as línguas de fogo, o Espírito Santo. Então, quando olhamos ali para o livro de Atos dos Apóstolos, então, no capítulo 2, vemos a manifestação do Espírito Santo, que então ali é narrado como quem vem um ruído, um sopro, e de repente vem como língua de fogo, e ali a gente vê toda aquela trajetória que narra o livro de Atos dos Apóstolos, e ali aqueles apóstolos que vão orando em línguas estranhas. Então, ali, diante do ensinamento da mãe igreja, é a manifestação da igreja pública. Por que é que eu estou falando até então de toda essa trajetória? Para a gente trazer o conteúdo o conteúdo da igreja católica, nos ensinando o que é a igreja. Mas até então eu estou dando uma pincelada para a gente compreender, já que o tema que a gente vai tratar hoje é sobre a igreja, é sobre o povo da igreja. E você e eu, quando fazemos parte e nos doamos para Deus, somos também parte do corpo da igreja, que somos também membros do Espírito Santo. Ou seja, eu sou igreja e vocês são igreja. Dá para entender, povo de Deus? E então, ali em Atos Apóstolos capítulo 2, existe a manifestação pública da igreja, né? Então ali eu separei essa leitura ali de 1 Coríntios no capítulo 12, porque eu comecei falando de Atos dos Apóstolos e depois recuei um pouco para trás para trazer um entendimento, né? Quer trazer uma catequese na melhor maneira possível que eu puder me expressar, para que vocês compreendam, né? O prêmio de uma live, o prêmio daquilo que eu tenho me esforçado para evangelizar, que as pessoas entendam a mensagem que se queira que passa. Pessoal, você que está entrando agora, dá tempo de você compartilhar essa live. Traga mais um para estar participando com a gente. Traga mais um para estar bebendo a palavra de Deus, que depois vocês vão entender um pouco melhor daquilo que eu estou passando agora. Ao final da live vai ter o sentido central daquilo que eu estou passando, vai fazer totalmente sentido logo depois que essa introdução acabar. E tenha certeza que você sairá daqui edificado pela palavra de Deus, e não tenha dúvida, porque eu consagro essa live, como consagrei essa live, consagro a cada um de vocês ao manto imaculado da Virgem Maria, e que aqui cada um que entra sai edificado com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Então, quando olhamos ali para Atos dos Apóstolos, o Atos dos Apóstolos inicia ali com um homem chamado Saulo e finaliza o livro do Atos dos Apóstolos com um homem chamado Paulo de Tarso. E então, Paulo de Tarso, que era até então perseguidor da igreja, de repente ali ele tem uma experiência maravilhosa e um encontro com Deus. Desse encontro com Deus, né, Paulo se torna um apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, que é o autor de 13 cartas da Sagrada Escritura, entre elas fica aí o debate de Hebreus, que não tem tradutor até hoje, mas há um tempo atrás se narrava que era de Paulo, mas não é. E dessas 13 cartas que Paulo escreve ali no Novo Testamento da Sagrada Escritura, nós aqui estamos falando de Corintos. Corintos era um lugar onde se tinha uma comunidade. Corintos foi um lugar onde Paulo pregou, e quando Paulo pregou, embriagado do Espírito Santo, houve um derramamento do Espírito Santo. E então aquele povo ali, ele recebeu da graça de Deus, da parte de Deus, por meio de Paulo, dons, carisma. E então, agora na igreja de Corintos, ali está tendo ali um certo desentendimento do povo de Deus, né? E então Paulo, ele vai fazer essa comparação usando o corpo para fazer essa comparação. Assim como nós, seres humanos, assim como eu e como você, que somos compostos pelos membros do nosso corpo, ou seja, para que se explique melhor, eu tenho o nariz, eu tenho o ouvido, eu tenho
tenho boca, vocês também, vocês têm perna, vocês têm braço, vocês têm cabelo, vocês têm olhos, vocês têm os órgãos do corpo, como o fígado, o rim, né, etc. Todos nós temos os órgãos do corpo e não podemos dizer que tal esse órgão é mais necessário do que aquele, porque para o bom funcionamento do corpo, precisamos de todos os órgãos de nosso corpo funcionando perfeitamente. Eu não posso dizer eu tenho 2 olhos, eu não preciso do olho direito nem do olho esquerdo. Eu preciso dos 2 olhos para ter uma visão ampla, uma visão específica, uma visão mais preparada, uma visão mais qualificada, segundo aquilo que Deus planejou para mim. Deus planejou que eu tivesse 2 olhos, como todos os seres humanos têm 2 olhos. Né? Então Paulo ele usa essa comparação do corpo e traz para a igreja, que a igreja como corpo de Deus, você e eu, quando ali fazemos parte da igreja, nós somos como o órgão desse corpo místico, cujo a cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos membros. É como se eu, Jean, fosse o pé, você aí fosse o braço, o outro fosse a mão, o outro fosse a perna, e juntos, unidos em Cristo, formamos um só corpo, cujo Cristo é a cabeça. Então, ali Paulo usa essa comparação porque na igreja de Corinto está tendo uma discussão, está tendo desentendimento, porque quando Paulo prega, há um derramamento do Espírito Santo, e quando há um derramamento do Espírito Santo, há também um derramamento dos dons do Espírito Santo, que é a pessoa da Trindade, então Deus ali ele vai dando dons. Então ali a discussão é o seguinte: quem tem o dom de ciência, o dom de cura é mais importante do que tem o dom da intercessão. Aqui eu só estou usando exemplo, não estou mais entrando na Sagrada Escritura. Então, entre aspas, era mais ou menos nesse sentido. Então, aqueles que tinham dom mais visíveis na igreja de Corinto, descrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 14, era visto como uma pessoa mais especial. Então, quem tinha o dom de cura, aquele que tinha o dom de milagre, aquele que tinha o dom da ciência, da profecia, se destacava e se aparentava como mais importante. Aquele que tinha um dom extraordinário da intercessão, aquele que tinha um dom talvez de orar em língua, não sei qual era o debate relacionado a qual dom específico, mas se você pegar o rodapé da Sagrada Escritura e também a Sagrada Escritura nesse passagem da Bíblia, você vai entender que é essa a discussão. Então Paulo ele vem trazer que não é bem assim. Todos nós somos importantes. O pregador, por exemplo, eu, assim como faço essa live para vocês, eu prego a palavra como Deus me chama, quando Deus ele ali tem para mim uma missão. E eu, como pregador da palavra, eu faço a minha parte. A minha parte é tentar estudar, é ter uma vida de oração, é ter uma vida de intimidade, é buscar a Deus todos os dias, é me capacitar. Mas eu preciso da intercessão. Então o intercessor, ele não é nem menor nem maior. Nós, aos olhos de Deus, cada um tem o seu lugar, né? Então ali, quando olhamos para as Sagradas Escrituras, nós ali em 1 Coríntios, no capítulo 14, nós vemos que existia essa diversidade e transferimos essa diversidade, essa batalha espiritual para o tempo atual pelo qual vivemos. Nós já vivemos isso, nós já passamos por isso, trazendo aquilo que acontecia lá na comunidade de Corinto para a atualidade da igreja. Não é diferente. Não é diferente. Às vezes o ministro ele se acha mais especial porque ele está no ambão. Mas ele é tão servo de Cristo como eu, que estou à expectativa, como estou a escutar. Você também é missionário, você também serve a igreja, você também é místico, faz parte do corpo místico da igreja quando varre. Você é tão missionário como eu quando varre o chão, você é tão missionário como eu quando arruma as flores. Você é tão missionário importante aos olhos de Deus do que eu, como quem arruma o banheiro. Você é tão missionário importante como eu quando você compreende que você não é o centro da atenção. E hoje se existe muito isso na nossa igreja, pessoas que acham que é o centro da atenção, que acham que a igreja é só para ela que manda na igreja, ela é dono da igreja, do que na verdade Cristo que é o cabeça da igreja, que é o cabeça da humanidade, Cristo que é o dono da igreja. Então
Para entrar para o serviço de Deus, é preciso se colocar um espírito de mansidão, é preciso se colocar no sentido de serviço, no sentido de serviço, somos todos juntos servos de Deus. Não é aquilo exterior que aparenta, que demonstra um grau de santidade, mas é o interior que eu tenho em intimidade com Deus, minha vida próxima com Deus, minha amizade e intimidade com Deus. Às vezes eu posso até saber mentalmente, às vezes eu posso até saber compreender daquele assunto muito melhor do que aquele que está no ambão, mas a minha postura aqui agora relacionado em uma das virtudes, que é da humildade, na postura de humildade, às vezes eu me coloco como servo daquele que aos olhos de, mesmo que eu sendo aos olhos de Deus é inferior a mim, mas eu quando me coloco a servo, eu agrado a Deus muito mais, eu alcanço a Deus muito mais, porque eu me coloquei como servo. E aquele que busca a palavra de Deus, aquele que busca a salvação, é totalmente contraditório do que nossa linguagem carnal, amado da igreja. É totalmente contraditório, porque a Sagrada Escritura fala no Evangelho, Jesus fala, quem quer ser o primeiro, então que seja o último. Quem quer sentar em primeiro lugar, que se coloque no último. Santa Teresinha do Menino Jesus, santa e doutora da igreja, vai dizer, eu quero o último lugar, porque ninguém briga por ele. Boa noite, salve Maria, que Deus te abençoe. Ninguém briga pelo último lugar. Então assim, é importante isso na igreja. Que hoje, muitas vezes, vemos um povo que briga por coisas desnecessárias. Povo de Deus, povo amado de Deus que me escuta hoje, é importante destacar para que você entenda que eu, como pregador e missionário da palavra, não sou melhor que você, nem você é melhor do que eu. Porque você tem um lugar aos olhos de Deus, você tem um espaço aos olhos de Deus. E é preciso que a gente alimente essa convicção que o lugar que Deus reservou para mim, ninguém tira. É preciso que você entenda que o lugar que você tem diante dos olhos de Deus, ninguém tira. Não adianta inveja, não adianta armação, não adianta macumba, não adianta feitiçaria, não adianta nada. Se tu for um homem reto diante dos olhos de Deus, se tu for uma mulher reta, vigilante de suas leis, ali, boa noite, Elisane, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Vocês que vão entrando agora, compartilhe essa live para que junto a gente alcance mais almas para Deus. O tema hoje é importante, hein? Estamos falando da mãe igreja. Então, é importante que você entenda que o lugar que você tem diante dos olhos de Deus é seu, ninguém tira. Então eu sou pregador da palavra e eu sou feliz com o que eu sou. Primeiro, eu olho um pregador, talvez na televisão, talvez na internet, eu não tenho desejo de ser aquele pregador. Eu sou satisfeito com o que Deus fez comigo, eu sou satisfeito com aquilo que Deus colocou na minha memória, eu sou satisfeito com a obra que Deus tem feito na minha vida, e isso me faz me aproximar de Deus. Eu não preciso desejar ser Moisés Rocha, eu não preciso desejar ser irmão Trovão, eu não preciso desejar ser Padre Gabriel Vilaverde, porque Padre Gabriel Vilaverde e Moisés Rocha, irmão Trovão, estão ocupando o lugar que Deus quis para ele. Eu sou inferior e tenho consciência disso, mas o lugar que Deus reservou para mim, esse lugar me faz feliz. Eu sou pregador da palavra, mas eu não posso ousar a cantar, porque o meu carisma, a minha virtude, o meu dom não é cantar. Então eu não posso invejar uma pessoa que canta, porque a postura daquele que canta é dele, não é meu. A minha postura é evangelizar, a minha postura é ser intercessor. Eu posso até me ousar ser um intercessor. Alguém está pregando, eu pego um rosário e rezo. E modéstia à parte, quando um pregador da palavra, ele está pregando e ele prega bem, olha, vamos ser inteligentes aqui. Vamos ser inteligentes na compreensão da palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa ungir teus ouvidos nesse momento, juntamente com a intercessão de Nossa Senhora, e que o sangue de Cristo derramado na cruz, ele possa lavar teus ouvidos, abrir tua inteligência espiritual para que tu possa compreender a palavra e sair daqui edificado, em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria. Vamos entender com inteligência. Se Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja, quem é o centro? É Cristo. Se nós, segundo o ensinamento do apóstolo Paulo, somos todos membros do mesmo corpo, então juntos somos do mesmo corpo. Se todos nós buscamos evangelizar para servir a Deus, diz ali Evangelho São João no capítulo 3,
né? Que ele cresça e eu diminua. São João 3,8, que ele cresça e eu diminua. E então, se é verdade que eu sirvo a Deus com o Espírito Santo em mim de submissão, eu vou inclinar minha cabeça para, ainda que eu não tenha por natureza, por busca, Deus me dá a graça da humildade. Então, quando uma pessoa prega bem, nós pregamos bem, porque juntos complementamos o corpo de Cristo. Se você canta bem, nós cantamos bem. Se você é um bom intercessor, nós somos bom intercessor. Como assim, Jean? Mas de repente ali você não é pregador, mas estamos unidos no corpo de Cristo. Estamos unidos segundo a vontade de Deus. E quando a gente vive segundo a vontade de Deus, eu não tenho necessidade de sair do meu lugar para desejar o ambão do irmão. Eu não tenho necessidade de desejar o carisma do irmão. Eu não tenho necessidade de desejar a voz do outro, porque o outro já canta por mim, o outro já prega por mim. E quando você que prega a palavra alcança a alma, converte a alma pela graça do Espírito Santo para Deus, é verdade que eu alcanço com você, porque o meu objetivo é evangelizar para que a alma se salve. E eu não posso alcançar todo mundo, eu não posso chegar a todos os ouvidos. Então hoje Deus deu a graça para que eu alcançasse vocês através dessa live. Mas você, a partir de amanhã, você pode comentar com sua boca e talvez atrair outra alma para Deus que eu não possa. Então o lugar que tu tem diante dos olhos de Deus é só teu. Não precisa brigar, não precisa debater, não precisa invejar, porque o teu lugar diante da presença de Deus é somente teu. Ninguém rouba aquilo que é teu. Diz ali Jeremias no capítulo 5, no capítulo 1, no versículo 5, que antes mesmo do teu nascimento eu já te conhecia, assim como o profeta Isaías também. Ali no capítulo 49, no versículo 1 diz: antes mesmo do teu nascimento eu já te conhecia. Ei, nós estamos falando de um Deus soberano, um Deus sobrenatural. Antes mesmo de eu estar sentado aqui fazendo essa live, antes mesmo de você estar aí do outro lado da tela do celular me vendo, Deus já havia visto que você iria me ouvir hoje. Então toma posse da palavra que Deus hoje leva para o teu coração. Você tem um lugar diante dos olhos de Deus que ninguém toma. Você é especial para Deus. Talvez você não pregue, mas você reze, você organiza evento, você arruma a cadeira, você arruma as rosas. São Boaventura vai dizer que uma velha de 80 anos pode amar a Deus muito mais que um teólogo. Não é o grau da inteligência, não é o grau do sobrenatural da aparência humana. São Maximiliano Maria Kolbe vai dizer que a verdadeira conversão é interior, o exterior é a consequência. Ou seja, meu verdadeiro encontro com Deus, minha verdadeira amizade com Deus é no meu interior, é na minha intimidade, é no meu silêncio. Agora, da maneira que Deus vai transformar meu coração, da abertura que eu vou dando para que Deus haja no meu interior, o exterior que você vê, que você nota, que você percebe, é a consequência disso. Assim explica São Maximiliano Maria Kolbe. Então é importante que você entenda hoje. E quando olhamos hoje para a realidade da igreja, é disputa por cargo. Ei, você não vai ser salvo por disputa de cargo. É interessante que você entenda que eu, Jean, eu não vou ser exaltado, eu não vou ser salvo, eu não vou ser santificado pela minha pregação. Talvez com a minha pregação, mas não necessariamente diretamente pela minha pregação. Eu vou ser cobrado a Deus pelo meu comportamento. Eu vou ser cobrado a Deus pelo aquilo que eu ofertei a Ele. Se eu agradeço seus olhos com a virtude da santidade, com uma vida de santidade, porque a santidade é um processo e Deus pede para a gente ser santo. E aqui, né, para que não fique uma coisa mal explicada e mal também interpretada, não estou dizendo que eu sou santo. Eu não estou dizendo que eu sou santo. Eu tenho plena consciência que eu sou um pecador, inútil e miserável, para que se compreenda e não faça também ali maus pensamentos. Mas quando olhamos para a Sagrada Escritura em Levítico, no capítulo 19, no versículo 2, Deus fala: sede santo como o vosso Pai Celeste é santo. Quando olhamos ali para a Sagrada Escritura, ali em Levítico, no capítulo 11, no versículo 44, diz: sede santo como o vosso Pai Celeste é santo.
Quando olhamos para Hebreus do capítulo 12, versículo 14, em outras tantas e tantas passagens da Sagrada Escritura, como olhamos para o Evangelho de São Mateus no capítulo 5, versículo 48, sede perfeito como vosso Pai Celeste, Deus nos pede uma postura de santidade. Deus nos pede, e a busca de santidade é o ardor da caridade, é buscar intimidade com Deus, é ali buscar no seu dia a dia amar a Deus. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai escrever nesse livro aqui, dá até para ver daqui, né? Escola de Perfeição Cristã, o princípio da santidade é amar a Deus. É amar a Deus. Mas vai dizer Evangelho de São João no capítulo 14, no versículo 15, Jesus fala, quem me ama guarda meus mandamentos. Aí agora você vai entender na verdade de fé. O que parece simples não é tão simples, é simples e não é. Quem ama a Deus guarda seus mandamentos. E você, cristão católico, você conhece os 10 mandamentos da lei de Deus para que você guarde? Há pessoas que nem sequer sabem. É preciso que você desperte. Então, quando olhamos para a realidade da nossa igreja hoje, se vê disputa de cargo. Mas na verdade você não é o cabeça da igreja. Padre Gabriel Amorte, um recente exorcista que faleceu, que era do Vaticano, ele escreve diversos livros, é muito conhecido, o sacerdote exorcista Padre Gabriel Amorte, ele vai trazer um relato. E nesse relato, o Padre Gabriel Amorte, ele vai dizer que a trajetória e o projeto de Satanás não é mais tirar as pessoas da igreja. Não é mais tirar as pessoas da igreja. O projeto de Padre Gabriela, o projeto de Satanás, segundo a narração do exorcista Padre Gabriel Amorte, segundo um processo, um exorcismo, obrigado a fazer, né, ali no exorcismo e revelar essa verdade de fé. E o demônio vai narrar para Padre Gabriel Amorte que o demônio quer hoje é deixar pessoas mortas na igreja. Como assim pessoas mortas? Pessoas frias, pessoas mornas, pessoas que não vivem a fé, pessoas que só ficam na igreja causando, desculpa a expressão, um verdadeiro inferno. Pessoas que acham que está cheia de cargo, que está cheia de santidade, que está perto de Deus, mas na verdade são verdadeiros demônios. Pessoas que não vivem a fé, pessoas que não botam em prática a virtude da caridade e da humildade, pessoas que querem ser o centro, pessoas que querem tirar Jesus do centro, ser o centro, ser adorada, ser aplaudida. Desculpa te trazer essa verdade de fé, mas a gente não é protestante, a gente não é crente não, porque o evangélico cria uma igreja com todo tipo de conforto para atrair pessoas, mas na igreja católica não se oferece conforto, se oferece uma cruz. Se você chegar na igreja e encontrar conforto, glória a Deus, mas não é por causa disso que você deve se movimentar os domingos para a missa, você vai por amor a Deus. E Santa Teresa de Calcutá vai dizer, se é amor, vai ter que doer. Quando olhamos para o Evangelho de São João ali no capítulo 13, no versículo 1, vai dizer que Jesus nos amou e nos amou ao extremo. Quando olhamos para 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, vai dizer que Deus é o amor. A essência do amor, a concentração do amor é Deus. Então é por amor a Deus que eu tenho que buscar a Deus. Porque quando eu busco a Deus e dou a Deus o que é de Deus, Deus ele me retorna em dobro. São João da Cruz vai dizer assim, no final da tarde, todos nós seremos julgados pelo amor. Então hoje dentro da verdade da igreja, tem muitas pessoas que se perderam na caminhada. E não é vergonha retornar. Quantas vezes eu retornei? Eu na minha caminhada da busca de Deus ainda não tenho ousadia dizer, eu não aprendi nada. Eu sou uma criança na fé. Eu preciso me dedicar a buscar a Deus enquanto tenho vida. São Francisco de Sales, santo e doutor da igreja, vai dizer que aqueles que alcançaram a salvação eterna, consequentemente o céu, só vai lamentar um estado. Lá no céu não existe tristeza. Mas se por uma fração de momento você se entristecer, aí é segundo a narração de São Francisco de Sales, e ele escreve isso naquele livro Tratado do Amor de Deus, do Até a Fonte, né? Porque às vezes a pessoa olha pra gente e acha que a gente... Então São Francisco de Sales vai dizer assim, que o que é possível, que no céu não existe tristeza, só alegria e paz interior. E tudo aquilo que o apóstolo São Paulo narra, que olhos nenhum nunca viu, ouvidos nunca ouviu aquilo que Deus tem guardado para nós. Aquilo que você não conseguiu progredir no amor com Deus, segundo São Francisco de Sales. Então o tempo de ter progresso na vida espiritual, o tempo de crescer na vida espiritual, o tempo de ali aumentar o amor a Deus e buscar crescer no amor a Deus é aqui, é em vida. Quando você morre, quando Deus faz o chamado, quando chegar a tua hora, então é só um julgamento. Agora será só o julgamento e vai avaliar aquilo que tu fez na tua vida.
Se você deseja que alguém da sua família se salve, o tempo de rezar em vida, depois que morreu, não dá mais tempo. Às vezes você oferece missa pelas almas das pessoas que faleceram, é verdade. Mas aquela missa só é válida se as pessoas se encontram em purgatório. Porque o catecismo da Igreja Católica, esse livrinho amarelo aqui, o catecismo da Igreja Católica vai dizer no parágrafo 1035 que aquele que morre no estado de pecado mortal, sem se arrepender, e quando se fala aqui, abre parênteses, o arrependimento precisa ser contrito. E Padre Paulo Ricardo vai ensinar em suas aulas que o arrependimento contrito é uma graça dada por Deus, não é uma coisa humana. Fecha-se parênteses. Então, quando a pessoa morre em estado de pecado mortal, ali sem se arrepender contritamente, desce imediatamente para o inferno. Isso é doutrina da igreja. Não é coisa que eu invento. É por isso que nas minhas lives eu aconselho papel e caneta, para que depois vocês verifiquem caso haja dúvida. É a nossa igreja. Então ali, hoje se vê isso na igreja. E o que me chamou a fazer a live com esse tema hoje, Deus me inspirou, né? Domingo eu fui para um evento da Palavra de Deus, um retiro. E ao sair pela manhã eu pedi a Deus para que Ele me inspirasse a falar de um tema. Durante um momento de oração ali, Deus colocou no meu coração ali a palavra espírito de divisão. E não é de hoje que Deus tem colocado isso no meu coração. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a Bíblia, abriu ali exatamente falando de divisão. E então foi confirmado no meu coração que a vontade de Deus era essa, falar sobre esse tema, né? Aí dei continuidade à oração e Deus ele confirmou no meu coração. E eu quis trazer para vocês hoje falar sobre a nossa igreja. Quando olhamos para a realidade da nossa igreja hoje, vemos uma divisão. Né? Uma divisão muito grande. Quando olhamos para Apocalipse, ali no capítulo 12, no versículo 10, diz: foi precipitado teu acusador que te acusa de noite. Quem é que nos acusa? Quando a gente cai em um pecado e aquele pecado depois fica martelando na cabeça, quem te acusa é Satanás. Quem te acusa é o demônio. Diz Apocalipse capítulo 12, no versículo 10. Apocalipse 12, 12. Cuidado, ó terra, porque Satanás caiu cheio de ódio e ira, sabendo que pouco tempo lhe restava. Então, quem causa divisão hoje na igreja é Satanás. Povo de Deus, é um interesse muito grande de estar fazendo essa live hoje para você, de falar justamente disso que eu quero entrar agora. Hoje estamos vivendo um tempo de crise na igreja. Estamos vivendo um tempo muito delicado da nossa igreja. Estamos passando ali por uma purificação na igreja. E você que busca a Deus, você que ama a Deus, você que quer buscar a sua salvação, é preciso que a gente abra nosso coração. É preciso que a gente abra nosso coração para o amor de Deus, para a graça de Deus, e buscamos ser unidos. Buscamos ser unidos, porque a união faz a força. A união agrada a Deus. O próprio Jesus coloca ali em seu evangelho: quando 2 ou 3 estiver reunido ali em meu nome, eu estarei junto a vós. E mais do que nunca, estamos vivendo um tempo de bombardeio, um tempo de ataque à mãe igreja. Satanista tem invadido a igreja, satanista tem tentado derrubar a igreja, e o povo de Deus, às vezes, muitas vezes disperso. Às vezes eu tenho um reparo, né? A expressão reparo. Eu tenho um desentendimento com aquela pessoa, não quero mais conta com aquela pessoa. E dentro da igreja precisamos mudar. Que a partir de hoje, que a palavra de Deus, que a graça de Deus te leva a repensar. Precisamos mudar, precisamos nos unir. Quando olhamos aqui, e dentro desse contexto que eu estou lendo para vocês, eu separei a segunda Sagrada Escritura, que pela graça de Deus eu vou trazer para vocês. Abra aí na sua casa, na Sagrada Escritura, a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 14. Eu vou ler 2 trechos e vou trazer a reflexão para você. E não saia não, porque eu tenho certeza que você vai sair edificado com essa palavra hoje. A palavra do Senhor ali, apóstolo São Paulo, fala assim: liberdade da caridade. Acolhei aquele que é fraco na fé com bondade, sem discutir sua opinião. Um crê, pode comer de tudo. O outro que é fraco só come legume. Quem come de tudo não despreze aquele que não come. Quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe do mesmo modo. Olha aí, São Paulo está dizendo, né? Quem és tu para julgar o servo do outro? Quem esteja firme ou caia, e será que o seu Senhor. Paulo está dizendo aqui, então, eu vou até refletindo passo por passo, ficar melhor, né? Quem pode fazer, vou trazer a tradução, vou trazer a explicação, vou trazer o sentido para a nossa realidade, nossa live. Quem pode fazer jejum o dia inteiro,
Não critique que possa fazer o jejum só meio-dia. Quem pode fazer jejum de manhã até meio-dia, não critique aquele que só pode tirar às vezes uma abstinência, um café, pode tirar um geladinho, pode tirar um doce, pode tirar uma fruta. Não sei como é que é a penitência que Deus coloca no teu coração, não sei o que é que Deus vai te inspirar. Mas quem pode fazer algo a mais, nem se exalte e nem critique aquele que não pode. Agora que isso não se torne pretexto também para que você de repente ali não faça mais penitência nenhuma, porque isso é lá com teu Senhor. São Paulo fala: quem és tu para julgar o servo dos outros? Quem esteja firme que eu caia, será que sou Senhor. Se teu irmão cai, hoje em dia isso é muito presente na nossa igreja. Se uma pessoa da igreja hoje cai em escândalo, as pessoas de lá de dentro apedreja, esfaqueia. É essa a postura de cristão que Deus quer de nós? Se amanhã for você que cai, não quer tudo a parte de Deus, misericórdia, como que tu não pode ter um coração misericordioso? Então é viver para aprender, é viver para meditar, é buscar crescer na fé para que a gente possa ser edificado e assim servir a Deus melhor. É caminhar na igreja e deixar nosso coração mole para que Deus possa trabalhar em nós, para que assim a gente verdadeiramente se torne pessoas melhores. Não olhar o defeito do outro. Dia de domingo é dia de ir pra missa, é dia de ir pra celebração. Não fica olhando o que os outros vestem, o que os outros calçam, o que os outros falam. Fique com o olho fixo em Jesus. Olhe para a cruz, olhe para a Eucaristia, olhe para o sacerdote. Olhe para a Eucaristia. Diz o catecismo na Igreja Católica ali no parágrafo 1365, que o mesmo corpo que Cristo deu na cruz é o mesmo que se faz presente na Eucaristia. É o mesmo corpo. Contempla Cristo na cruz. Contempla, adora Jesus na Eucaristia. Jesus se faz... Vá para a igreja por Jesus. Olhe para Jesus, não olhe para o teu irmão. Se tu vê teu irmão no estado devagar, se tu vê teu irmão num pecado, se tu vê teu irmão com defeito, se você puder chegar para dar uma palavra de conforto, uma palavra de conselho, se aproxime dele com humildade, porque Santo Agostinho vai dizer então que a caridade deve ser dita com amor. Não, perdão. Santo Agostinho vai dizer que a verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir de dizer a verdade. Então se aproxima do teu irmão, catequiza ele. Se tu vê que é difícil, se tu vê que tu não tem coragem para chegar ao teu irmão, chega em casa, coloca ele no teu santo terço, no teu santo rosário, na adoração da próxima quinta-feira. Mas se você não puder ajudar, não atrapalhe. Não seja a boca de Satanás, não seja a língua de Satanás, não empreste sua boca para que o diabo trabalhe por ela. O 8º mandamento da lei de Deus é não levantar falso testemunho, povo de Deus. Então precisamos de um povo unido. Então Paulo continua: um faz distinção entre o outro dia a dia, o outro porém considera iguais todos os dias. Cada um procede segundo a sua convicção. Quem distingue o dia e age assim pelo Senhor. Quem come de tudo faz pelo Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come em obstância do Senhor, igualmente dá graças a Deus. Aquele que pode fazer jejum, graças a Deus. Aquele que não pode fazer jejum, graças a Deus. Se você puder se aproximar para edificar teu irmão, buscar crescer na fé, graças a Deus. Mas se você não tiver a intenção de dar uma palavra para que ele possa crescer na fé, não atrapalhe. Não atrapalhe. Estamos na igreja, não é para criticar, é para crescer. Eu não vou dizer a você que eu nunca fiz, talvez eu fiz. Mas estamos buscando crescer na fé. É abrir nosso coração para a humildade. Senhor, muitas vezes eu pequei, eu errei. E se você tiver dificuldade de fazer isso, vá ao sacrário, se entrega a Jesus. Jesus muda meu coração. E agora eu vou tratar um pouquinho dessa leitura aqui, um pouco mais rápido, pessoal. Não vou ter muito tempo para distinguir não, que o tempo voa. Aqui, 1 Coríntios no capítulo... Romanos no capítulo 14, versículo 7. Nenhum de vós vive para si. Ninguém morre para si. Se vivamos, vivamos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso que morreu Cristo, retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Por que julgas então teu irmão? Ou porque despreza teu irmão? Todos temos de comparecer perante o tribunal de Deus. Por que tu julga teu irmão? Por que tu despreza teu irmão? Por que tu só olha o defeito de teu irmão? Aqui Paulo está dizendo, todos nós vamos para o tribunal, todos nós seremos julgados por Deus. Deus vai pedir conta a mim e vai pedir conta a você. Aí que chega a questão da maturidade espiritual, né? Você tem que buscar a sua salvação, porque você tem que entender uma coisa. Vai chegar um dia que é você e Deus. Ninguém vai interferir.
Ah, eu vivo em pecado mortal mesmo, o que é que tem? É com você e Deus, meu irmão. Ah, eu falo mal mesmo, o que é que tem? É com você e Deus, meu irmão. Esse pensamento deve habitar na nossa mente. São Padre Pio de Pietrelcina vai dizer que devemos repetir repetidas vezes. Deus me vê, Deus me olha. Deus me vê, Deus me olha. Nada vai saltar do julgamento de Deus. Eclesiástico 7,40. Eclesiástico no capítulo 7, no versículo 40. E tudo que tu fizer, lembre teu fim, não pecará. Continuando. Porque julga teu irmão? Porque despreza teu irmão? Todos temos que comparecer diante do tribunal de Deus. Já li. Porque está escrito na minha vida. Não. Vou saltar. Para não ficar muito extenso. Agora vamos para capítulo 15. Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos que são fracos e não agir a nosso modo. Cada um de vós procure contentar o próximo para o seu bem de edificação. Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, insultos que os trajais caíram sobre si. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para nossa instrução, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que dão a Escritura, tenhamos esperança. O Deus de perseverança e da consolação vos conceda mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Agora, só uma breve passagem aqui de 2 Coríntios, ainda do capítulo 14, versículo 15. Ora, se por uma questão de comida entristece seu irmão, já não vive segundo a caridade. Pela comida não case a perdição daquele que, porque Cristo morreu. Não venha tornar-se objeto de calúnia a tua vantagem. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e gozo do Espírito Santo. Quem tiver sua Bíblia, veja sua Bíblia. Então aqui uma pequena catequese do apóstolo São Paulo. Eu aconselho vocês a ler a leitura corretamente na sua casa. Eu não tenho condição de ler tudo porque o tempo é curto. Tem outra passagem bíblica para passar, não sei se vai dar tempo, mas eu deixo a direção ali. Romanos capítulo 14 completo e capítulo 15 completo coincide com aquilo que estamos ali aqui evangelizando na nossa live. Então Paulo ali na comunidade de Romanos, ele está dizendo que se você pode fazer um jejum, e eu estou usando o exemplo do jejum, não especificamente que eu encontrei aqui na leitura, né? Estou tentando ser um pouco claro para não ter interpretações erradas. Jean falou na live, porque eu sei que a live fica gravada, então vamos ter consciência, né, pessoal? O exemplo do jejum, que se eu posso fazer jejum, glória a Deus, você não pode fazer jejum por um problema de saúde, para que você não use da liberdade para a libertinagem, né? Ah, já que disse que não posso fazer jejum, eu não aguento. Não, se for olhar por essa via, filho, ninguém aguenta. Ninguém aguenta fazer jejum. Mas precisamos. Se você vê, diz Evangelho de São Mateus, se não me recordo mal, ali capítulo 17, há tipo de demônio que só é expulso por meio de jejum da oração. Então na igreja são assim. A igreja cristã católica é assim. Tem pessoas que suportam mais, tem pessoas que suportam menos. 1 Coríntios capítulo 13 é o seguinte: o espírito de caridade, precisa que tenha caridade. Coração caridoso, amoroso, é por amor que fazemos as obras, é por amor que buscamos a Deus, é por amor que levamos a palavra de Deus. Eu mesmo, Jean, de Maria, se não fosse por amor a Deus, eu ia fazer live agora de maneira nenhuma. Eu ia estar futucando o celular, talvez jogando alguma coisa no celular, inventava algum jogo, não jogo, mas inventaria, assistir algum filme no YouTube, alguma coisa. Mas Deus movimenta meu coração. Deus tem um chamado no meu coração a levar a palavra, a se debruçar da palavra, a comer a palavra. Como disse também o profeta Ezequiel, como um rolo. E é para mim gratificante. Eu passo por coisas, eu passo por batalhas espirituais, eu passo por dificuldade para estar sentado aqui para trazer essa palavra para você. Não é simplesmente eu sento aqui e tá tudo Deus. Não é assim não. Existe uma doação, existe um preço que se paga para que você escute essa live aí sentadinho. Às vezes a internet, não vou nem entrar em detalhe para que não escandalize. É por isso que eu peço ao povo de Deus, ore por mim, reze por mim, porque eu sou só uma pessoa, sou só um homem simples.
Sou uma pessoa comum, mas eu tenho um desejo de que a palavra floresça no teu coração. Eu tenho um desejo que você busque salvação. E estamos vivendo um tempo onde precisamos da união. Eu não posso dizer, eu não preciso desse, eu não preciso daquele. Nós todos precisamos de todos para que junto em Cristo mais forte. Eu com a palavra de Deus, você com a virtude ali da intercessão. Talvez você quando estiver pregando a palavra, eu unido a você, eu já posso também te servir pela intercessão, porque eu não quero ser o centro. Evangelho São João capítulo 3, que Jesus cresça e eu diminua. Eu também posso interceder, eu também posso me colocar, eu também posso me ofertar, eu também posso varrer a igreja, eu também posso trocar as flores, eu também posso, você também pode, nós podemos em Cristo. Porque o cabeça é Cristo. Muitas vezes quando se realiza um retiro, se realiza um evento na igreja, a gente tem a ideia de que quem mais brilhou foi aquele que pregou, mas aquele que estava na cozinha, aquele que lavou o banheiro, às vezes... se fez aquilo por amor, se fez aquilo com amor, contrito a Deus, foi o que mais foi santo naquele retiro. Foi o que mais foi santo naquele evento. Porque Santa Teresinha, volto a citar, diz, eu quero o último lugar porque ninguém briga com ele. E é preciso que a gente vá crescendo e amadurecendo na fé dia após dia nesse sentido. É preciso que a gente entenda isso. É como eu iniciei essa live falando, eu tenho o meu lugar diante dos olhos de Deus, da vontade de Deus. Então não tenho interesse de ocupar o lugar talvez de outra pessoa, não vou citar mais nomes. Talvez uma pessoa que for para Canção Nova, louvado seja Deus, eu não tenho inveja dessas pessoas. Porque o que Deus reservou para mim, eu tenho convicção que ninguém tira. O lugar que Deus reservou para você, tenha convicção que ninguém tira. Esteja em Deus. Se você estiver em Deus, ninguém toma aquilo que é teu por direito. E o plano que Deus tem para a tua vida há de se realizar, meu irmão. Seja sozinho, seja no deserto, seja na turma, seja na multidão, seja no louvor diante da turma, na tribulação, seja no outro dia sozinho no deserto, seja no meio do mato rezando um rosário, não importa, que tua postura diante para Deus seja a mesma. Precisamos da união, precisamos da oração. Se o povo de Satanás, se a geração da serpente, ali descrito em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, se a geração da mulher, que somos nós aqui, né? Se a geração da mulher que somos nós ali temos nossa missão, também Satanás e sua geração tem a sua missão, porque Satanás tem a sua geração, tem aqueles que se vendeu a ele, tem aqueles que se uniu a ele, tem aqueles que se opõem à vontade de Deus a favor dele, e ali justifica a geração da serpente, a geração de Satanás, que logo ali em Apocalipse, no capítulo 12, você vai entender que a antiga serpente chamada dragão é o diabo acusador, que quer dizer Satanás. Então nós, como da geração da Imaculada, da geração da Virgem Maria, da geração cristã, precisamos nos unir. Se o povo das trevas se une, por que eu estou falando que se une? Porque recentemente os próprios satanistas, eu peguei uma reportagem do próprio satanista falando em redes sociais, que todos eles se uniram. Até nessa eleição que você que achou que foi uma eleição comum, não foi uma eleição comum. Os satanistas se uniram. E o povo de Deus mais do que nunca tem sido disperso. Se o satanista, o povo de Satanás se une para destruir a igreja, você que diz amar a Deus, Deus que é o cabeça da igreja, nós como membro do corpo místico de Cristo, estamos dispersos. Mas não, precisamos de união. Às vezes eu estou aqui na minha casa, eu estou rezando por pessoas que estão pregando, sei lá, em Maragogipe. Quantas vezes eu já assisti da Canção Nova, eu estou rezando. Por quê? Porque aquele homem que prega na Canção Nova, aquelas pessoas que se convertem por meio daquela pregação da qual eu fui intercessor, diante dos olhos de Deus, não se engane, sua recompensa você terá. Você terá sua recompensa. Porque do olho de Deus ninguém escapa, meu irmão. Deus é aquele que tudo vê. Eclesiástico no capítulo 7, no versículo 40. Em tudo que tu fizer, lembra de teu fim, não pecará. É por amor a Deus. Estamos vivendo, a cada tempo que a gente vai vivendo, é como se fosse funil, né? Vai afunilando, vai se estreitando o cerco do povo de Deus, o povo da igreja, o povo que ama a Deus. A igreja está sendo oprimida. O trigo e o joio está sendo dividido. Você precisa tomar postura. E que lado você vai ficar? Deus não vai tirar o joio antes de seu tempo. É preciso que o joio cresça no meio do trigo, porque o joio, ele vai ter a missão de te provar. Tem gente ruim na igreja, meu irmão. Vamos ser aqui
Tem gente ruim da igreja que você tá rezando para sair, desculpa te dizer, não vai sair. Não vai sair. Porque são essas pessoas ruins que nos santificam, que nos ajuda a crescer na fé, que nos ajuda a ser pessoas melhores em Deus. Porque suportamos por amor a Deus e ali crescemos nos graus, nos patamares daquilo que Deus planejou para nós. Então devemos nos unir. Quando um irmão nosso realiza um evento, vamos todos nos unir, vamos participar, vamos dar incentivo. Porque aquele irmão realizou um retiro, não foi para a glória dele. E se ele pensar assim, paciência. Mas aquelas pessoas que pregam, que estão participando, se receber de Deus uma graça, uma cura, uma libertação, um batismo no Espírito, aquela pessoa ali que recebeu a graça, ela, diante dos olhos de Deus, você que ajudou, você que participou, você também tem sua recompensa. E o povo de Deus unido tem mais força, tem mais autoridade. Então quando ali, por exemplo, você realiza uma pregação, vamos ali todos incentivar aquele que faz a pregação. Então quando existe um evento da igreja, vamos ali todos se reunir para o evento da igreja. Ah, mas eu não me dou bem com fulano. Fulano foi uma coisa que me ofendeu. Fulano rapaz, mas é aquele cara, aquela mulher, não tem jeito não. É melhor se afastar porque eu amo daqui. Isso não é a vontade de Deus. Isso não é a vontade de Deus. Muitas vezes é preciso entender que aquela pessoa verdadeiramente não merece mesmo nosso perdão, mas Deus merece e nós perdoamos por amor a Deus. Nós suportamos pessoas dentro da igreja por amor a Deus. Muitas vezes não é que a pessoa merece, é se consumir pelo reino de Deus, se consumir para que almas alcancem a Deus, se consumir para que a gente possa ser instrumento de Deus. E hoje à tarde eu vi uma passagem muito bela. É uma graça muito grande e extraordinária àqueles que se consomem. Quantas pessoas que perderam a saúde, perderam a infância. Quantas pessoas que perderam, entre aspas, o melhor da sua vida para estudar, para rezar, para se dedicar, para evangelizar. Quantas pessoas que largam as festas para ajudar os que estão na rua, os que estão doentes, que estão na igreja, dando o seu melhor para Deus por meio da igreja. E amada na igreja, se a gente não tiver o olho da fé, se a gente não olhar para essas posturas com o olho da fé, eu não sei como será a tua vida. Porque se você, São João Bosco vai dizer, se você trabalha esperando a recompensa, e se você trabalha para Deus esperando ali o reconhecimento do mundo, você está perdido. Porque o mundo é um mal pagador. O mundo é um mal pagador. Não faça as coisas boas esperando ali um elogio. Muitas vezes a gente gosta. A gente gosta também da generosidade, da gratidão. É natural, a inclinação humana pede para isso, para que a gente trabalhemos com espírito de gratidão. Jesus curou 10 leprosos, mas somente um voltou para agradecer. Então, amada e amada igreja, é preciso hoje que a gente combata o espírito de divisão. O espírito de divisão é Satanás. Satanás tem trabalhado para que o povo de Deus se desunisse dentro de grupo de oração, dentro de igreja, dentro de paróquia, de todos os lugares. Satanás tem trabalhado para a divisão. Mas se hoje a palavra de Deus chega no teu coração e você se afastou de alguém por algum motivo, volte. Talvez não por causa daquela pessoa, mas por causa de Deus. Sozinhos somos mais fracos e juntos em Cristo, para a glória de Cristo, somos mais fortes. Precisamos um rezar pelo outro, precisamos um jejuar pelo outro, um abraçar a causa pelo outro. Se aquele é teu irmão, ele canta e a voz dele, o carisma daquilo que ele canta alcançou o coração de outra pessoa, vamos juntos incentivar e ajudar, porque aquele que canta, estamos junto com ele. Como? Fazendo parte do corpo místico de Cristo, fazendo parte da vontade de Deus. Então vamos valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, vamos valorizar aqueles que estão próximos. Muitas vezes vivemos de vaidade, vivemos de ilusão, só presta aquele que veio de longe. Não, Deus às vezes usa quem está perto, e se for da vontade de Deus usar aquele que está longe, também não tem problema, mas que você possa despertar para ter um outro modo de ver aquilo que se acontece ao teu redor.
Vamos orar para que se quebre o espírito de divisão. Vamos se opor àquilo que é oposto da vontade de Deus, que é o maligno. Vamos se opor a Satanás e às vontades dele. Vamos nos unir, vamos orar, vamos buscar, porque vai chegar tempo na igreja mais difícil, mais propício, onde o povo de Deus vai diminuindo. Bento XVI, ele fez uma profecia, e nessa profecia continha que nos finais dos tempos um pequeno número se manteria fiel. É esse fiel, é esse que Deus mais olha, que precisa se manter perseverante. Precisamos perseverar no sumo bem que é Deus, segundo o entendimento de Santo Tomás de Aquino, no sumo bem que é Deus, e precisamos perseverar, porque somente na perseverança, no amor e na caridade de Deus, aqui ainda ressaltando a caridade, que é uma das virtudes que mais agrada a Deus, descrito por quem? Por Paulo de Tarso, ali em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 1, o amor é caridoso, o amor é paciente, não se encha de orgulho, o amor não se raiva, o amor perdoa. Aqui já estou usando minhas palavras, não Sagrada Escritura, tá? É por amor que eu perdoo meu irmão, é por amor que eu rezo pelo meu irmão. Se meu irmão evangeliza, vamos lá nos juntar para apoiar nosso irmão. Mas não, ali cada um vai pro canto. Como essa live, né? Eu sei que tem muitas pessoas que no outro dia vai ver. Mas hoje não, eu não vou dar apoio a Jean que nada. Mas por quê? Mas ali o fulano fez um retiro. Eu não vou, para não dar lugar porque é fulano. Como se fulano que fosse a Eucaristia, não. Eu só vou para tal lugar. Isso não é um comportamento cristão. Isso não é da vontade de Deus. Se temos ali alguém precisando de ajuda, estendemos nossa ajuda. Todos nós somos carismáticos em Deus, ali quando fomos batizados e crismados. Todos nós somos chamados a evangelizar segundo o ensinamento da Mãe Igreja. Todos nós evangelizamos de diversas maneiras possíveis. E é preciso agora, mais do que nunca, que nós não nos paremos, que a gente não pare no defeito do próximo. Que a gente não pare no defeito do irmão, mas a gente tenha um olhar de caridade, não a libertinagem, não passar a mão no pecado, porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Continue sim você buscando a crescer na fé, continue sim você a lutar para morrer para o seu pecado, continue sim a tentar ser uma pessoa melhor, continue sim a buscar evangelizar, mas tenha um olhar de misericórdia com o seu irmão. Vamos tentar diminuir a fofoca na igreja, vamos tentar diminuir o olhar de julgamento com o teu irmão, vamos tentar suportar o próximo, como eu li aqui na leitura de São Paulo, ali em Romanos, no capítulo 14 e no versículo 15, vamos buscar ter uma virtude de caridade, uma visão de caridade, vamos nos unir, vamos orar junto, vamos buscar o mesmo propósito, que é servir a Deus, vamos apoiar um ao outro, vamos esquecer ali a desavença, vamos esquecer ali aquilo que nos tirou da nossa paz, da nossa calma, e vamos nos unir, vamos buscar viver aquilo que Deus quer, porque os tempos futuros que aproxima, o tempo futuro que se aproxima cada vez que passa, nós que buscamos a verdade em Deus, porque a verdade é o próprio Deus, descrito ali em Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6, onde Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade de Deus que vai triunfar. Cada dia que passa nós vamos nos apertando, o povo de Deus vai se diminuindo, aqueles que não foram fiéis vai se afastando da igreja, vai se reduzindo o número. E o que será do pequeno número do rebanho de Cristo se não tiver um coração de caridade, de suportar o defeito do irmão, de suportar a fraqueza do irmão, de suportar as limitações do irmão? É preciso que a gente, mais do que nunca, aquilo que temos vivido hoje e agora, precisamos mais do que nunca ter um coração de humildade, de paciência, de perdão, de nos apoiar, de nos abraçar pela causa de Deus, porque se nosso propósito é buscar almas para a salvação em Cristo Jesus e para a salvação em Jesus, para a glória de Jesus, precisamos ali mortificar, morrer para nossas vontades, morrer para o nosso ego, muitas vezes que quer assumir o centro, que é o egoísmo. E para que Deus assuma um lugar, precisamos assumir nosso lugar de escravo. Quando eu olho para Santa Catarina de Sena, uma mulher tão embriagada da graça de Deus, uma mulher que dava conselho a Papa. Em todas as cartas de Santa Catarina de Sena ela coloca: eu, Catarina, serva dos servos de Jesus Cristo. Catarina de Sena, que foi doutora da igreja. Ela se colocava como serva dos servos, se colocava no último lugar, se colocava como pequena.
Então nós olhamos essa postura do santo, imitemos a virtude dos santos, imitemos as virtudes da Mãe Igreja, buscamos crescer na fé e aleluia. Pessoal, compartilhe essa live para que mais pessoas possam ver essa live. Vamos estar ali terminando a nossa live. Obrigado a cada um de vocês que compareceu. Peço humildemente para vocês que continuem orando por mim, aquele que ora que continue e aquele que ainda não ora, me coloque suas orações e eu tenho o desejo de continuar evangelizando para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão infalível da bem-aventurada Virgem Maria. Que Deus te abençoe. Salve a Maria. Aquele abraço.